Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo da magnetostática, hoje eu gostaria de comentar sobre qual afinal, o problema fundamental da magnetostática. Na verdade, a gente já comentou sobre isso nas videoaulas passadas, né, na videoaula passada de magnetostática, mas vamos deixar as coisas um pouco mais bem estabelecidas. Depois disso, eu vou falar da lei empírica da magnetostática, que é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, ela nos permite encontrar o campo magnético a partir de uma distribuição de correntes. Ela tem o mesmo papel que a lei de Coulomb na eletrostática. Muito bem. Como eu falei anteriormente, quando a gente tem um problema onde as cargas são estacionárias, né, a gente tem cargas estáticas, vou colocar assim, cargas estáticas, a gente tem a eletrostática, né? A gente não tem cargas em movimento. Tá? Então a gente tem a nossa eletrostática. A única força que realmente vai ser importante para a dinâmica das cargas vai ser a força elétrica. No momento em que eu tenho correntes, né, quando eu tenho uma corrente elétrica, tá, aí eu tenho a magnetostática. Aqui é importante frisar que são correntes estacionárias. Com correntes estacionárias eu tenho a magnetostática, cargas estáticas eu tenho eletrostática. Claro que se eu juntar esses dois efeitos, eu vou ter uma força que é a força de Lorentz, que a gente viu na videoaula passada, que vai combinar esses dois efeitos, tanto o efeito da eletrostática quanto o efeito da magnetostática. Muito bem. Vocês estão vendo que um ponto importante aqui é que a corrente seja estacionária, né? Então, para que a corrente seja estacionária, a gente não pode ter nenhuma variação temporal da densidade de carga. Ou seja, a densidade de carga ρ, né? Então uma consequência de eu ter correntes estacionárias é que ρ não varia no tempo. Ou seja, a densidade de cargas não varia no tempo, ela se mantém constante. Então a gente pode dizer que matematicamente a derivada de ρ em relação ao tempo é igual a zero, ou seja, ρ é uma constante no tempo. Vocês lembram da equação da continuidade que dizia o seguinte, que o divergente da densidade de correntes é igual a menos a variação temporal da densidade de cargas, né? Então eu tenho aquele meu volume, né, onde eu tenho uma densidade de carga aqui dentro, eu tenho uma corrente que sai. À medida que essa corrente sai, né, à medida que essa corrente sai desse volume, que ela atravessa essa superfície S, né, eu tenho uma diminuição da minha densidade de cargas. Né? Se eu tiver corrente entrando nesse volume, atravessando essa superfície no sentido de entrar, né, no sentido que eu tenho uma fonte, essa densidade de cargas vai aumentar. Mas no caso onde não varia no tempo, no caso onde eu tenho correntes estacionárias, então esse meu del ρ del t é zero e, portanto, eu sobro com divergente de J igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a expressão matemática para correntes estacionárias. Tá? Essa aqui a gente pode tomar como uma definição de uma corrente estacionária. A gente tá bem claro aqui que eu não tenho variações temporais na densidade de correntes. Tá? Então, agora vamos definir, vamos explorar, né, a lei de Biot-Savart. Então, vamos lá. A lei de Biot-Savart. Tá? Muito bem. Então, essa relação empírica, ela vai me permitir calcular o campo magnético. Né? Até agora a gente viu o seguinte, olha, tem um fio por onde passa uma corrente, eu tenho o campo magnético produzido por essa corrente, e esse campo magnético atua sobre outras correntes, né? Sobre correntes externas. Da mesma forma, na eletrostática, quando eu tenho um conjunto de cargas, elas produzem um campo elétrico, e esse campo elétrico vai atuar sobre outras cargas. A gente falou só sobre a força magnética que é resultado desse campo magnético externo.
mas a gente não falou ainda sobre como calcular esse campo magnético. Tá? E quem vai me dizer como calcular o campo magnético a partir de uma distribuição de correntes é a lei de Biot-Savart. Tá? Então, ela estabelece uma relação entre corrente e campo magnético. Ela permite que eu calcule o campo magnético, pelo menos teoricamente, né, a partir de uma distribuição de correntes. Né? Então, como ela é explicitada? Ela é o seguinte: o campo magnético, que é um vetor numa certa posição R, vai ser dado como μ0 sobre 4π, tá? Integral da corrente, né, da corrente elétrica, né, vetorial o vetor R chapéu dividido por R quadrado e integrado num elemento de linha. Tá? Esse tipo de relação, estou deixando bem claro que é um elemento de linha, tá? Que eu estou integrando essa corrente nesse fio por onde passa essa corrente. Tá? E vocês notem aqui que esse R ao quadrado é a distância entre o elemento de corrente e o ponto de observação. É muito parecido com a lei de Coulomb. Claro, aqui a gente tem uma integral, a gente tem um produto vetorial. Isso tudo dá um desassossego, né? Isso aqui pode, de alguma forma, assustar, mas a estrutura é muito parecida com a lei de Coulomb. Eu tenho a corrente, que faz o papel da carga elétrica, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Mas, claro, eu tenho esse produto vetorial, porque eu preciso, porque essa é a natureza do campo magnético, então eu vou precisar desse produto vetorial para poder estabelecer a direção e o sentido do campo magnético. E eu tenho mais essa integral, porque agora eu preciso integrar numa certa dimensão, né? Agora eu não tenho simplesmente uma carga fixa, né? Uma carga eletrostática, agora eu tenho uma corrente, que é algo que está espalhado no espaço. Então, por isso que, para obter o efeito como um todo, eu vou ter essa integral. Tá? Muito bem. Se a corrente ela for estacionária, né, eu posso escrever, assim, a gente já até discutiu isso, né? A direção e sentido da corrente é a mesma direção e sentido desse pedacinho, né? Desse DL, né? A gente pode até fazer um desenho para facilitar a compreensão. Então, primeiro vamos fazer esse circuito, tá? Vamos considerar esse circuito o mais simples possível para a gente não incluir dificuldades artificiais, tá? Então tem esse circuito por onde circula uma corrente I, que é estacionária. Ela está circulando no sentido anti-horário, que é a nossa convenção. Tá? Aqui eu vou considerar um pedacinho desse fio, que eu vou chamar de DL', tá? Linha porque são a gente usando a nossa convenção de sempre, coordenadas variáveis com linha representam quantidades que estão relacionadas à distribuição de corrente ou distribuição de carga. Né? Também vou considerar aqui um ponto R no espaço, que é o ponto de observação. Tá? Tudo muito de praxe, tudo que a gente já vem considerando há muito tempo. Tá? E aí eu vou considerar a distância R entre esse elemento de circuito, né, esse elemento de corrente, e o ponto de observação. Então, esse aqui é o meu vetor R'. Tá? Esse R'zão aí, numa situação um pouco mais formal, ele vai ser a diferença entre a posição do observador e a posição do DL', isso se eu considerar um sistema de coordenadas com uma origem diferente dessa aqui. Tá? Mas isso não vai importar no resultado, né? A escolha da origem não vai influenciar no resultado do meu campo magnético. Tá? Então a pergunta é, quanto vale o campo magnético B nesse ponto R? Tá? É isso que a lei de Biot-Savart vai me dar. Então, como eu estava falando antes, esse I e esse DL, eles têm a mesma direção e sentido, né? Então, eu posso passar a informação vetorial do I, eu posso passar para o DL, e como o I é estacionário, né, eu posso tirar esse I da integral, ele é uma constante. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, posso escrever isso aqui como sendo igual a μ0 sobre 4π. Eu posso tirar o I da integral, a integral de dl, agora vetor, né, dl', vetorial R chapéu
R quadrado, tá? Só lembrando que o R chapéu, ele tá nessa direção e sentido, tá? Do R grande. O que mais a gente tem aqui? Bom, o DL' é o elemento infinitesimal do circuito, o I é a corrente estacionária, o R maiúsculo é a distância entre o elemento do circuito e o observador, e tem essa constante μ0, tá? Que é chamada permeabilidade do espaço livre. Tá? Porque aqui a gente não está considerando meios materiais, né? A gente vai considerar mais para frente, e quando a gente considerar meios materiais, a gente vai ver que essa constante vai modificar. Tá? Então, essa aqui é chamada permeabilidade do espaço livre. Tá? Permeabilidade do espaço livre, cujo valor é 4π vezes 10⁻⁷ Newton por ampere ao quadrado. Tá? Como eu falei, a lei de Biot-Savart, ela tem um papel análogo à lei de Coulomb. Tá? E aí, gente, aqui vocês estão vendo que a gente está fazendo uma coisa muito específica para um circuito linear, né? Para uma linha de carga fechada. Mas a gente pode fazer escrever essa mesma expressão da lei de Biot-Savart adaptada para o caso onde eu tenho uma corrente superficial e uma corrente volumétrica. Tá? Então, só vou estabelecer aqui as relações porque a gente já sabe como isso funciona. Então, no caso em que eu tenho uma corrente superficial, K de R, uma corrente superficial, tá? A lei de Biot-Savart vai ser B, uma certa posição, R, vai ser igual a μ0 sobre 4π, integral aí numa superfície, né? Só lembrando que aqui em cima é num circuito, é a integral numa superfície dessa densidade superficial de corrente, vetorial R chapéu, sobre R ao quadrado integrado em um elemento de área. Agora, se eu tenho uma densidade volumétrica, que é esse J, J de R' é a corrente volumétrica. Só sendo, desculpa, eu estou abusando aqui, não é corrente, é densidade de corrente, né? Então, aqui é densidade de corrente. Aqui é volumétrica, aqui também é densidade de corrente superficial, tá? Só para deixar bem claro o que cada uma dessas quantidades significa, tá? Então, o B nessa situação, tá? Linha é μ0 sobre 4π, integral no volume, J R' vetorial R chapéu, R quadrado, T tal linha, elemento de volume. Tá? Então é fácil a gente fazer essa generalização para outros casos. Tá? Um exemplo que eu gostaria que vocês trabalhassem é encontrar o campo magnético devido à corrente que passa em um fio retilíneo. Tá? Então, encontrar o campo magnético produzido por essa corrente estacionária em uma certa distância desse fio. Tá? Esse resultado a gente vai usar mais para frente quando a gente for deduzir a lei de Ampère. Tá? Esse exemplo está nas notas de aula e ele também está trabalhado no livro texto. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam com detalhe esse problema. Tá? E a gente aqui, nessa explicação, a gente vai usar esse resultado. Tá? Então, o campo magnético em módulo, né? Em módulo, vamos usar o resultado. Em módulo, o campo magnético devido à corrente, vou colocar assim, a corrente I, que atravessa um fio retilíneo, é o seguinte, B é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π, dividido por S, μ0i dividido por 2π vezes S. Aí lembrando, tá, que S é a distância, é a posição, vamos colocar assim, ou melhor dizendo, a distância, né, entre o ponto de observação, né, o ponto de observação e o fio. Tá? Então, de fato, eu tenho o seguinte, eu tenho um fio aqui, por onde passa uma corrente, tá?
e eu estou aqui numa certa posição que tem uma distância S desse fio. E é aqui que eu estou calculando esse campo B. Tá? E esse campo B é dado por essa expressão. Tá? Então vamos guardar esse resultado. De novo, façam a dedução. Eu imagino que está bem detalhado nas nossas notas de aula e no livro texto. Tá? Esse é um resultado que a gente vai usar para deduzir, não na sua generalidade, mas de maneira bastante compreensível, a lei de Ampère. Tá? Então, para deduzir a lei de Ampère, a gente começa considerando o rotacional do campo B. A gente já discutiu várias vezes sobre o rotacional do campo B, né, do campo magnético, mas agora vamos usar esse resultado específico para o fio e ver até onde o teorema de Stokes nos leva. Tá? Então, vamos lá. Então, e também à luz da lei de Biot-Savart, enfim, de tudo que a gente já conhece do campo magnético. Então, vamos calcular aqui o rotacional do campo magnético. Tá? Rotacional do campo magnético, e a gente consegue estruturar a nossa primeira equação de Maxwell para a magnetostática. Então, rotacional do campo magnético. Então, vamos fazer um desenho que eu tenho um fio, tá? Vamos fazer um corte lateral e vamos olhar um corte lateral perpendicular, né? Perpendicular à direção da corrente, e vamos olhar o fio de cima. Tá? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte, tem um fio aqui, a gente está olhando de cima, e isso, como eu estou olhando de cima, eu vou considerar que essa corrente está saindo da página, né? Então esse pontinho significa que a corrente está saindo da página, eu estou olhando o fio de cima, né? Esse corte lateral perpendicular à orientação dessa corrente. Então tem aqui uma corrente estacionária saindo desse fio. E a gente sabe que o campo magnético ele é circular em torno desse fio, né? Ele forma círculos concêntricos a esse fio retilíneo, por onde passa essa corrente uniforme. Então vamos desenhar algumas linhas de campo aqui. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer círculos concêntricos. Tá? Mais ou menos concêntricos. Tá? Só trazer aqui para cá. Tá? Vou fazer mais uma. Opa, essa está feia, né? Deixa eu usar aqui a ferramenta. Tá? Mais ou menos concêntrico. Deixa eu trazer essas coisas para cá. Peraí, vou fazer assim. Aqui. E aqui. Muito bem, acho que ficou melhor. Deixa eu agora trazer tudo isso para cima. Muito bem. Então essas linhas em laranja são as linhas do campo magnético em torno desse fio retilíneo. Tá? Vamos só desenhar as flechinhas aqui. Direção e sentido. Tá? Esse aqui em laranja é o campo B que a gente conhece, tá? Devido a esse fio retilíneo. A gente sabe que a uma certa distância S, o valor do campo magnético B, só em módulo, ele vai ser μ0 vezes a corrente sobre 2π dividido por S, onde S é essa distância entre o fio e o ponto que eu estou calculando. Tá? Então, a gente sabe, o rotacional não vai ser zero, tá? E aí, de todo modo, a gente pode, desse modo, né, a gente pode usar o teorema de Stokes para escrever esse rotacional, tá? Em termos de uma integral numa curva. Né? Se vocês lembram do teorema de Stokes, eu tenho uma integral de superfície do rotacional desse campo, desse vetor que eu estou considerando, desse campo vetorial. Isso vai ser igual à integral de linha, a integral no circuito desse mesmo campo vetorial. Tá? Então, só para relembrar do teorema de Stokes, tá? No teorema de Stokes a gente tem que uma integral, isso em geral, tá? Para qualquer campo vetorial, a integral de superfície do rotacional desse campo, pode ser um campo A qualquer, tá? Projetado no elemento de área, projetado na superfície, vai ser igual à integral de circuito da projeção desse campo vetorial no elemento de linha. Tá? Então esse aqui é estabelecido, que é o teorema de Stokes. Tá?
Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular essa integral de caminho para o campo magnético. Aí você pode perguntar qual vai ser esse caminho, tá? Esse caminho é chamado de circuito amperiano, tá? E esse caminho ele é arbitrário. Mas uma coisa que eu tenho que cuidar é que esse caminho englobe a corrente que eu estou considerando. Da mesma forma que na lei de Gauss, eu tenho que sempre cuidar para tomar uma superfície gaussiana que englobe as minhas cargas, a fonte do campo elétrico. Aqui eu tenho que tomar cuidado para ter um circuito por onde atravessa todas as correntes que eu estou considerando e que tem consequência na produção do campo magnético. Tá? Então a gente vai considerar um circuito, tá? Um circuito circular em torno desse fio S, perdão, a gente vai considerar um circuito em torno desse fio por onde passa essa corrente I, e o raio desse meu circuito vai ser essa distância S que aparece aqui no meu resultado que eu já obtive anteriormente, tá? Então, para calcular, então vamos calcular, né? Vamos colocar assim, a gente precisa calcular isso aqui, integral, um certo caminho de B escalar dl, tá? E qual é esse C, né? Então vamos desenhá-lo aqui. Esse C é esse círculo, tá? E aqui no meio eu tenho que tomar cuidado com isso, como eu falei. Eu tenho que sempre considerar as correntes que atravessam esse fio. Tá? Se eu tivesse mais fios aqui produzindo o campo magnético, eu teria que considerar uma superfície aqui amperiana, uma curva amperiana que englobe essas correntes, né? Por onde essas correntes elas atravessem essa minha área delimitada por esse circuito amperiano, tá? Então, só para deixar claro, C é um circuito amperiano por onde atravessam todas as correntes que produzem o campo magnético. No caso nosso aqui, eu só tenho um fio, tá? Então só tem esse fiozinho aí com essa corrente I. Tá? Como eu falei, a distância entre o centro do fio e vou colocar assim, peraí. Entre o centro do fio e essa superfície amperiana, eu estou chamando de S. Tá? Muito bem. Então, essa integral de linha, a gente mais ou menos já sabe como calcular ela, né? Então, a gente tem essa integral em C, tá? De B escalar dl, mas a gente sabe também, aqui deixa eu desenhar um elemento de fio, dl, tá? A gente sabe por essa constatação aqui, né, por esse desenho, que tanto B quanto DL têm a mesma direção de sentido, né? Se vocês lembrarem aqui, o B está na mesma direção de DL, ó. Deixa eu fazer um DL aqui em cima. Eu tenho um DL aqui, ó, por exemplo, tá? Vocês estão vendo que o B está na mesma direção e o sentido do vetor DL, tá? Então, esse produto escalar que está aqui na integral, tá, vai ser simplesmente B vezes DL, né? Porque como é que é o produto escalar? É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Mas o ângulo entre esses dois vetores, B e DL, ele é zero, então o cosseno vale 1. E o que sobra aqui nesse integrando é simplesmente B vezes DL, em módulo. Tá? Então, como é que fica isso aqui? Fica integral, nesse meu circuito C, de B dl. Tá? Mas a gente sabe quanto vale B. A gente já calculou usando a lei de Biot-Savart, a gente já calculou quanto vale B. Quanto vale B produzido por um fio, né? Pela corrente que atravessa um fio. Tá? É esse valor que está aqui em cima. Então vamos usar esse valor aqui na integral. Aí isso vai ficar assim, né? Integral em C. Ó. Integral em C de μ0i sobre 2π vezes S vezes dl. Tá? Esse μ0, esse i, esse 2π, esse s é tudo constante, então eu posso tirar da integral. Vai ficar μ0i 2πs integral nesse circuito dl. Tá? E como é que é a integral nesse circuito, pessoal?
é o perímetro desse circuito, né? Eu vou somar esse DL, né? Então, qual é o perímetro de um círculo? É 2π vezes o seu raio. E no caso aqui o raio é S, tá? Então, isso aqui vai ser igual, deixa eu só repetir aqui, μ0, 2πs vezes aquela integral, que vai ser esse circuito, né? 2π vezes S, né? Que é o perímetro desse circuito, né? Desse círculo, tá? Aí cancela, 2πs, isso aqui é só μ0 vezes I, tá? Então aí a gente conclui que essa integral de caminho nesse circuito, né, o campo magnético é calculado nesse circuito, né, a projeção dele nesse circuito, vai ser igual a μ0 I. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère na forma integral. Tá? Ela é uma das equações, nossas equações de Maxwell para magnetostática. Né? A lei de Ampère na forma integral. Tá? Aí, se a gente tem mais correntes, né, se a gente tem uma coleção de fios que atravessam a área delimitada pela curva amperiana, a gente tem que somar todas essas contribuições. Todas elas vão contribuir para o campo magnético. Tá? Então, aí, a gente utiliza o seguinte, né? Então, em vez de escrever só esse I aqui, a gente tem que usar, a gente tem que denominar esse I como sendo o I, né, como sendo a corrente que é encerrada por essa curva amperiana, tá? Então, vamos escrever isso. Então, no caso, vou colocar assim, no caso onde há várias correntes que atravessam a área delimitada por C, então aí eu tenho a integral nesse circuito amperiano, vai ser só um circuito amperiano, mas ele tem que ter uma área tal, né? Ele tem que englobar uma área tal por onde passam todas as correntes que estão produzindo o campo magnético. Tá? Isso aqui vai ser igual a μ0 vezes a corrente ENC, tá? A corrente encerrada. Tá? Então essa aqui seria uma primeira generalização, né? A generalização da lei de Ampère para quando eu tenho várias correntes, né? Não apenas uma corrente que atravessa um fio, quando eu tenho vários fios. Né? Então tem que levar em conta todas as contribuições. Né? Eu tenho o fio 1 que produz um campo magnético, o fio 2 produz outro campo magnético. Se eu quiser saber o campo magnético resultante, eu tenho que usar o princípio da superposição e somar esses campos magnéticos. Tá? Mas isso tudo está aqui dentro dessa integral. Tá? Então, essa aqui seria análogo à lei de Gauss da eletrostática. A lei de Ampère ela é análoga à lei de Gauss da eletrostática. Tá? Ela tem as suas diferenças, mas ela tem uma estrutura parecida. Né? Eu tenho o campo B calculado num circuito e isso vai ser igual a uma constante vezes as correntes que o produzem. Tá? Da mesma forma que eu tenho o fluxo do campo elétrico, e isso aqui vai ser igual a uma constante vezes a carga que está lá dentro daquela superfície, né, da superfície gaussiana. Tá. Para a gente obter a forma diferencial da lei de Ampère, é simplesmente voltar lá no teorema de Stokes, né, usar esse resultado que a gente obteve aqui do cálculo da integral de linha do campo magnético e substituir no teorema de Stokes. Tá? Se vocês lembrarem, está aqui em cima o teorema de Stokes. Aqui. Tá? Então aqui eu já calculei esse lado do teorema de Stokes, que é a integral de curva. Tá? Então aqui eu tenho B escalar dl, isso vai ser igual à integral de superfície do rotacional de B escalar dA. Tá? Então vamos explorar essa igualdade. Então, no teorema de Stokes, vou colocar assim, no teorema de Stokes, eu tenho integral de superfície do rotacional de B escalar dA. Isso aqui vai ser igual a integral em C. Esse C, ele engloba esse S, tá, pessoal? Eu tenho um circuito C aqui e ele está englobando essa área S. Tá?
Cuidado com esse S, não, é de superfície, não é o mesmo S que eu estava usando como a distância até o fio, tá? Só cuidado com a anotação, mas nesse caso aqui eu tenho um circuito, tá? Por onde vai atravessar uma corrente, e ele engloba esse S, tá? Por onde atravessam vários fios de corrente, distribuição de corrente, enfim. Em geral, eu vou ter correntes atravessando esse S que é englobado pela minha curva amperiana. Tá? Então, isso aqui é igual a integral em C do meu B escalar dl. Tá? Mas o B escalar dl, né, essa integral do B escalar dl, eu já calculei aqui em cima. É μ0 vezes a corrente encerrada. Isso aqui é igual a μ0 vezes a corrente encerrada. Tá? Mas, por outro lado, eu posso calcular uma corrente através da densidade de corrente. Né? Da mesma forma que eu posso calcular a carga através da integral da densidade de carga. Tá? Então, vou colocar assim, por outro lado, eu sei que a corrente, vamos escrever isso aqui melhor, deixa eu apagar, a corrente vai ser igual a integral, tá? Em S de J escalar dA. Tá? É a densidade de corrente que atravessa essa superfície S, vai ser a corrente. Né? Então, eu tenho a corrente por unidade de área, eu integro na área, né? eu tenho a densidade, né? Ou seja, corrente por unidade de área, eu integro nessa área e eu tenho a corrente total que atravessa essa área. Tá? Então, vamos usar essa expressão aqui em cima, na primeira linha. Tá? Vamos usar essa expressão aqui em cima. Portanto, eu vou ter que a integral em S do rotacional de B escalar dA vai ser igual a μ0 vezes essa outra integral em S, integral da densidade de corrente. Então, vai ser μ0 integral em S J escalar dA. Tá? Vocês estão vendo, eu tenho duas integrais de superfície, e é na mesma superfície. Tá? Então, eu posso juntar essas duas, tá? E aí eu vou ficar com o seguinte resultado. Integral em S do rotacional de B, passei para o outro lado, né? Agora esse J, menos, sem esquecer o μ0, μ0 vezes J, tudo isso projetado no dA. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, para qualquer elemento de área, eu não quero nenhum elemento de área igual a zero, né? Porque essa relação seria satisfeita se o dA fosse zero, mas aí não tem nada, né? É a solução trivial. Então, para qualquer dA diferente de zero, a única alternativa para que essa equação seja satisfeita é que esse integrando seja igual a zero. Tá? E aí a gente obtém a lei de Ampère na forma diferencial. Então, tenho rotacional de B menos μ0j tem que ser necessariamente igual a zero para que essa equação seja satisfeita. Tá? Então, passando para lá o μ0, aí eu fico com essa expressão aqui bem conhecida, que o rotacional do B é igual a μ0j. Tá? Então, essa é a lei de Ampère na forma diferencial. Tá? Então, aqui eu tenho ela na forma integral, aqui em cima, e aqui a sua expressão na sua forma local, na sua forma diferencial. Então, a gente já tem a nossa primeira equação de Maxwell para magnetostática. Tá? Assim, você pode até questionar um pouco o que eu fiz no seguinte sentido, que eu usei explicitamente, né, o resultado para o campo magnético de um fio. Tá? Ele é um sistema muito específico, né? A corrente que atravessa um fio, retilíneo, né? É muito específico. Mas esse resultado, pessoal, ele não depende do formato do circuito. Tá? Ele não vai depender se você está com um fio, ou com uma espira complicada, ou com uma distribuição muito complicada de correntes no espaço. Claro, desde que elas sejam estacionárias, né? Não podemos fugir disso, né? Senão a gente sai do escopo desse estudo aqui. A gente vai ver que a gente vai ter que alterar essas equações quando a gente considerar campos que variam no tempo. Tá? Mas isso é um assunto mais para frente. Se você está interessado em ver uma dedução mais geral do que essa, tem no livro-texto. Tá? Tem no livro-texto e eu posso ajudar quem quiser olhar isso aqui de uma maneira mais geral. Aí a gente tem que usar um pouquinho mais de matemática, mas nada
nada muito complicado. Tem outros livros, como o Jackson, eles fazem uma abordagem bem mais formal, mas a gente obtém o mesmo resultado. Então, para o nosso objetivo aqui, eu acho que é o suficiente a gente entender a lei de Ampère a partir do campo magnético em um fio retilíneo. Tá? Mas ele vai, de novo, frisando, a lei de Ampère vale para qualquer tipo de configuração de corrente estacionária. Muito bem. Agora, outra equação de Maxwell, que é o divergente de B igual a zero, né, que é a equação de Maxwell que revela que não existem monopolos magnéticos, é um pouquinho mais complicado, tem uma certa matemática, mas é algo que a gente já viu, tá? Coisas que a gente já explorou em outros exercícios, na lista de exercícios, enfim, nas tarefas de vocês, a gente já explorou esse tipo de questão, tá? Então vamos lá, vamos passar esse cálculo, a gente vai usar explicitamente a lei de Biot-Savart para calcular o divergente do campo magnético. Então a gente já calculou o rotacional, obteve a lei de Gauss, perdão, a lei de Ampère, agora a gente vai calcular o divergente de B e vai obter o fato físico que não existem monopolos magnéticos fundamentais. Tá? Então vamos para o divergente de B. Tá? Então é basicamente uma conta. Tá? Então a gente vai partir de uma densidade de corrente JR. Tá? Existe um certo volume no espaço finito, onde eu tenho uma corrente J de R' distribuída. Tá? Então uma corrente volumétrica, uma densidade volumétrica de corrente. Tá? Eu tenho isso estabelecido. E o campo magnético produzido por essa densidade de corrente vai ser dado pela lei de Biot-Savart. Então, o campo magnético correspondente, devido à presença dessa densidade de correntes, vai ser dada pela lei de Biot-Savart. Tá? Isso vai ser igual a μ0 sobre 4π integral de J, que é a densidade de corrente, em R', né? Essa nossa variável que depende da configuração de corrente, R chapéu sobre R quadrado de tal linha. Tá? Então é só reescrever aqui a lei de Biot-Savart. Então a gente quer calcular o divergente do campo elétrico, do campo magnético, numa certa posição R. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho da dependência funcional dessas nossas funções que aparecem aqui. Tá? O B ele vai ser calculado numa certa posição, mas é uma posição diferente de R', por exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo, vamos fazer um desenho aqui e eu acho que fica mais claro. Tá? Então aqui nessa distribuição volumétrica eu tenho o meu J, né? Então meu J está aqui, meu J de R'. Tá? Eu tenho, por exemplo, um elemento de volume onde eu tenho essa densidade de corrente. Tá? Eu tenho um infinitésimo aqui de volume por onde passam correntes. Tá? Eu quero calcular qual é o campo magnético devido a esse infinitésimo, tá? Num certo ponto aqui que eu posso usar no ponto R, né? Que tem coordenadas x, y, z. Tá? E aí eu vou ter, claro, a minha distância desde o infinitésimo até esse ponto. Mas eu não quero só o campo magnético do infinitésimo, eu quero o campo magnético da distribuição toda. Então, por isso que aparece essa integral na expressão de cima. Eu tenho que computar, né? Eu tenho que somar as contribuições de cada elemento desse volume na composição do campo magnético nessa posição x, y, z. Tá? E aqui eu tenho a distância R. Tá? Agora vamos olhar um pouquinho para a dependência funcional desses... Eu quero calcular o B aqui, tá? Só lembrando. Dependência funcional dessas expressões que aparecem na lei de Biot-Savart. O B ele vai ser calculado em x, y, z, né? nessa posição R. Então ele é uma função, vai ser uma função de x, y e z, tá? Na sua forma mais geral. O J ele não é função de x, y, z, ele é função das coordenadas que determinam essa distribuição aqui, que são outras, né? Então ele é função de x', y' e z', por exemplo. O R, por outro lado, ele é uma função de tudo, né? Ele vai ser, por exemplo, algo do tipo
é x menos x', x chapéu, mais y menos y', y chapéu, mais z menos z', z chapéu. Tá? Porque ele é a diferença entre as posições com linha e as posições sem linha. Tá? Ele é uma função de todas essas variáveis. Então, quando eu for tomar o divergente, eu tenho que tomar cuidado para tomar o divergente em relação a essas coordenadas, x, y, z. Então, quando o divergente aparecer atuando sobre essas coordenadas aqui, ele não vai contar, né? Ele vai tomar essa função como sendo uma função constante. Tá? Muito bem. Ok. Então, de novo, essa integração ela vai se dar nas coordenadas linha, né? Como a gente já sabe. Mas o divergente e o rotacional, que a gente inclusive já calculou, elas são nas coordenadas sem linha, né? Porque eu estou na posição onde eu quero calcular o campo magnético. E isso é fora da distribuição de cargas, de correntes. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar o divergente à lei de Biot-Savart. Tá? Então divergente de B, tá? Divergente de B vai ser igual a divergente aplicado à lei de Biot-Savart, que é a expressão para o B. Vai ser m0 sobre 4π integral de J, tá? Vou deixar as dependências para lá por enquanto, J vetorial R chapéu sobre R quadrado. Tá? Eu só estou separando desse jeito para depois a gente aplicar esse operador divergente a cada uma dessas expressões. Tá? Mas isso que está aqui entre chaves é a mesma lei de Biot-Savart que está aqui em cima. Isso aqui é o mesmo que está aqui em cima, só que eu separei aqui, coloquei o R ao quadrado dividindo o R chapéu, mas essa expressão, esse integrando, é idêntico a esse integrando aqui de baixo, tá? Agora vamos lá, vamos aplicar esse divergente. Quando eu aplicar o divergente, vocês veem que eu tenho essa constante aqui, m0 sobre 4π é constante, sai da integral, tá? Eu posso jogar o divergente lá para dentro. As variáveis do divergente são diferentes das variáveis de integração, então eu posso comutá-las aqui, eu posso comutar essas operações. Então, aqui eu tenho m0 sobre 4π, que é uma constante, integral do divergente dessa função j vetorial r chapéu sobre r quadrado de tal linha. Opa, aqui precisa mais das chaves. Tá? Então, toda a nossa complicação aqui é calcular esse divergente desse rotacional. Né? O divergente desse produto vetorial. Né? Tem o divergente desse produto vetorial aqui. Tá? Para calcular essa operação divergente de um produto vetorial, a gente vai usar uma identidade vetorial. Tá? Então, vou colocar assim, usando a seguinte identidade. Eu tenho divergente do rotacional entre dois vetores, tá? A vetorial B. Tá? Aqui esse B, pessoal, não é necessariamente um campo magnético, é só um vetor qualquer, tá? Um campo vetorial qualquer. A é um campo vetorial qualquer, B é um campo vetorial qualquer. Tá? Isso aqui é em geral. Então, divergente desse produto vetorial vai ser o segundo vetor vezes o divergente do primeiro, tá? Menos o produto escalar do primeiro vetor vezes o rotacional do segundo, tá? Isso aqui, pessoal, é uma identidade vetorial. Se você quiser, dá para mostrar. Dá um certo trabalhinho, é um exercício de física matemática, tá? De cálculo vetorial, dá para fazer. Se tiver curiosidade, procura algum material de física matemática. Eu já deixei algumas referências nas aulas passadas, tá? Para mostrar isso aqui explicitamente. Tá? Eu posso ajudar também se alguém se interessar. Então, a gente tem essa expressão para essa identidade vetorial, a gente vai aplicar nesse nosso caso. Tá? Nesse nosso caso, pessoal, o vetor A que aparece aqui é o nosso J, e o vetor B que aparece aqui na identidade é esse vetor R chapéu sobre R quadrado. Tá? Então, aí é só fazer as identificações, J com A e B com R vetorial sobre R quadrado. Tá? Não é complicado. Então, vou colocar assim. Então, divergente do J
vetorial R chapéu sobre R quadrado. Isso aqui vai ser igual a R chapéu sobre R quadrado. Tá? Aqui eu esqueci, né, pessoal? Aqui só o pessoal fazendo uma correção. Aqui, na verdade, é rotacional também, tá? Aqui eu coloquei o divergente, mas aqui é o rotacional, perdão. Tá? Então, B, aí aqui tem um produto escalar, tá? Para dar certo. Então, é B escalar rotacional de A menos A escalar rotacional de B, tá? Agora tá tudo certo. Tá? Então, voltando aqui à nossa aplicação, para o nosso caso específico. Então, eu vou ter R chapéu sobre R ao quadrado, escalar o rotacional de J, tá? Menos o J escalar o rotacional de R chapéu sobre R quadrado. Então agora vamos observar essa expressão que a gente obteve. Esse primeiro termo, ele vai ser zero, pessoal, porque aqui eu tenho o rotacional de J. Tá? E vejam, o rotacional ele está atuando, esse meu nabla, né, esse meu vetor nabla, ele depende das coordenadas x, y, z. Mas o J, ele depende das coordenadas x', y' e z'. Portanto, as derivadas que estão dentro desse nabla, elas vão atuar sobre o J e tornar ele zero, né? Então, para essa operação, esse J é uma constante, ele não depende de x, y, z. Então, quando eu fizer a derivada em relação a x, y, z, vai dar zero. Tá? Então, isso aqui é zero. Tá? Esse outro termo também é zero, mas por outras razões. Tá? Isso aqui dá para mostrar que esse rotacional ele vai dar zero, tá? Mas isso é um resultado matemático. Tá? Esse primeiro é porque o J não depende de x, y, z, e esse segundo é porque vai dar zero mesmo se você fizer a conta. Tá? Vou deixar aqui como um resultado, tá? Para você, se alguém quiser explorar mais esse resultado. Então, no fim das contas, pessoal, esse divergente desse nosso integrando, né, do que aparece devido à lei de Biot-Savart, é zero. E, portanto, o divergente de B é igual a zero. Tá? Então, essa aqui é outra equação de Maxwell fundamental. Muitas vezes a gente pode... tem livros que chamam até de lei de Gauss da magnetostática, tá? Porque é parecida com a lei de Gauss da eletrostática, né, que é divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Aqui o divergente de B é igual a zero. Então, isso aqui a gente pode dizer que representa o fato físico de não haver monopolos magnéticos. Tá? Então, essa é outra expressão que a gente tem aí, né? A nossa outra equação de Maxwell, nossa outra equação fundamental. A gente pode agora fazer um pequeno resumo, né? Até aqui. A gente tem as duas equações de Maxwell da eletrostática e as duas equações de Maxwell da magnetostática. A gente tem as 4 equações de Maxwell, tá? Para cargas estáticas e correntes estacionárias. Elas vão ser modificadas quando a gente considerar campos variando no tempo. Tá? Então a gente pode escrever, vamos voltar na eletrostática, né? Escrever as duas da eletrostática. A gente tem que divergente de B. Vamos escrever da eletrostática primeiro. Divergente de E é igual a 1 sobre epsilon zero vezes ρ. Tá? Essa aqui é a lei de Gauss. E a gente tem que o rotacional de E é igual a zero. Tá? Essa aqui vai ser chamada de lei de Faraday depois, quando a gente considerar campos magnéticos e elétricos variando no tempo. Tá? Além das duas equações de Maxwell, dessas duas, a gente tem a lei de Coulomb, tá? E o princípio da superposição linear. Tá? Mas esse está nas duas, tá? Então por isso que eu não vou escrever. Então aqui a gente tem, pessoal, a nossa eletrostática. Tá? Aqui a gente tem as equações fundamentais da eletrostática. Para o campo magnético, né, para a magnetostática, a gente tem que o divergente de B é igual a zero. Tá? De novo, representando esse fato matemático de que não há... fato não matemático, mas
fato físico de que não há monopólios magnéticos. A gente tem também que o rotacional de B, que a gente acabou de deduzir, né? A gente deduziu na aula de hoje, que o rotacional de B é μ0 vezes a densidade corrente. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère. Tá? E suplementada, né, a gente tem a lei, suplementando essas duas, a gente tem a lei de Biot-Savart. Tá? Lei de Biot-Savart e também o princípio da superposição linear. Então aqui a gente tem a magnetostática. Tá? Como eu falei, essas expressões elas vão ser alteradas quando a gente considerar campos elétricos e magnéticos variando no tempo. Além dessas equações, pessoal, a gente tem a lei de força, que é a lei de Lorentz, que diz que a força que atua sobre uma carga na presença de um campo elétrico mais um campo magnético é dada dessa forma. Tá? Então aqui eu tenho a contribuição elétrica e aqui eu tenho a contribuição magnética. Então, se lá numa certa região tem um campo elétrico, lá naquela região tem um campo magnético, eu não sei a origem desses campos, mas eu só sei que uma carga teste vai sentir essa força, que é a lei de força de Lorentz. Tá? Aqui é a lei de Lorentz. Tá? Então, isso, pessoal, esse quadro, ele, de certa forma, ele sumariza, né, ele sintetiza toda a parte estática, né, eletrostática e a magnetostática. Tá? O que segue agora, pessoal, eu vou parar por aqui, né, mas só falando sobre o que a gente vai comentar nas próximas discussões, é a definição do potencial vetor para o campo magnético, que faz o papel do potencial escalar, né, que faz o papel do potencial elétrico. A gente tem uma coisa análoga para o campo magnético, que é o chamado potencial vetor, tá, que a gente vai definir na próxima aula, né? Na verdade, ele é uma consequência direta dessa equação aqui, do divergente de B igual a zero. Tá? A consequência matemática dessa expressão é a definição do potencial vetor. Tá? E também a gente vai estudar a expansão multipolar do campo magnético. Tá? Então, a gente vai olhar para o dipolo magnético e como ele aparece na expansão multipolar. Muito, muito parecido com aquilo que a gente fez para o caso elétrico. Tá? Por que isso? Porque no capítulo, na unidade seguinte, a gente vai estudar o campo magnético nos materiais. E aí a gente vai fazer um estudo muito parecido com aquele do campo elétrico nos materiais. A gente vai estudar a interação do dipolo magnético em relação a um campo magnético externo. Tá? E a gente vai ver, a gente vai tentar, né, vai fazer um modelo, pelo menos um modelo rudimentar, tanto para o diamagnetismo quanto para o paramagnetismo dos materiais. Tá? Então, na próxima videoaula, eu espero tratar do potencial vetor e da expansão multipolar do campo magnético, tá? do potencial vetor e, consequentemente, a expansão multipolar do campo magnético. Tá? Então, eu vou ficar por aqui e até a próxima.